neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada trance a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ouvintes, tratando-se de experiências nos vários setores da vida, cada homem deve especializar-se e ter a sua experiência especial, como é o caso do pescador. E Pedro era um pescador experiente. Ele tinha suas bases, seu fundamento baseado em muita experiência sobre a pesca. E certa feita, ele trabalhou a noite toda com seus companheiros e não conseguiu apanhar nada. Jesus, chegando, e mandou que ele lançasse a rede do outro lado, de outra maneira. E ele respondeu baseado nas suas bases, na sua experiência de pescador.
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Aqui nós já temos um exemplo de que Deus é especialista em coisas difíceis, em coisas impossíveis. Mas para prová-lo, Ele permite primeiro que seus filhos cheguem à conclusão da lógica, da razão, que aquilo não é mais possível. Não há fundamento, não há base para continuar. Você sabe que quando a pessoa chega à conclusão de que suas bases religiosas estão esgotadas, seus recursos estão esgotados, e que não dá mais vida, que não promove mais alimento espiritual, então é quando Deus mostra para ela a sua base, o seu fundamento, a sua palavra, que está sempre acima das bases humanas, dos credos, dos dogmas, da lógica, da razão, e que sempre teve que ser recebida no seu determinado tempo pela fé. Base é tudo que serve de fundamento ou apoio. E as pessoas têm recebido como fundamento e apoio de sua fé as religiões herdadas dos pais, coisa que tem se tornado numa tradição. Você sabe que, por causa da tradição, eles não receberam, não aceitaram, não acataram a primeira vinda de Jesus Cristo. Por causa de suas bases religiosas, por causa de seus fundamentos, os quais eram, de fato, de Deus, tinham vindo de um profeta, de Moisés. E por causa da tradição, eles rejeitaram a Deus, por causa de seus fundamentos, de suas bases, coisa que tinha que ser recebida pela fé, e passar por cima, ficar indiferente a todas aquelas bases e receber pela fé, pela revelação divina. O mesmo acontece com a segunda vinda. Os homens se estabeleceram em verdades, em porções da palavra, da Bíblia Sagrada, e delas fizeram credos e dogmas, e deles não se afastam. Eles são firmes, eles são constantes, eles não querem ser levados. Mas você já pensou que um navio, naquele tempo que era levado pelo vento, não quisesse ser levado pelo vento? Ele nunca chegaria no porto. Isso aí depende da vela. Está bem? Tomando trechos da Bíblia, consideram que tudo que vem é vento de doutrinas, contra os quais estamos recomendados, prevenidos pelo apóstolo São Paulo. Não devemos fugir, sairmos de um fundamento, isto é certo, da base, mas esta base ela foi abandonada no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. É a base dos apóstolos, é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, conforme São Paulo faz menção
na sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 19, verso 20, até o 22. Uma vez que fugimos das bases dos apóstolos e dos profetas, então o melhor que faríamos é sermos humildes, reconhecermos que nos afastamos das bases fundamentais dos apóstolos e dos profetas. E Elias viria com um ministério especial para isto, para nos retornar para essas bases, começando pelos rudimentos, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o batismo apostólico, uma só fé, um só batismo. Os apóstolos não tiveram outro batismo a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Não há história para isto, nem Bíblia, até 325 anos depois de Cristo. Saíram das bases apostólicas, saíram das bases dos profetas, e por isso enxergam a Deus com três personalidades distintas. Não podem ver o Filho no Pai, e não entendem que quem tem o Filho também tem o Pai. Não podem ver que o Filho que estava no seio do Pai, que é o Espírito Santo, este o fez conhecer. Não podem entender que o Filho e o Pai são um. Isso são ofícios, manifestações especiais. Todo homem nascido de mulher, é claro, é filho. Quando ele se casa, ele se torna pai. Ele continua sendo trino, corpo, alma e espírito. Ele continua sendo pai, filho e humano. Ele também é espírito. Mas ele tem um nome. E Jesus disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as bases apostólicas usaram o nome do Pai, porque o Filho que nasceu é Pai da eternidade. É como você que é pai, você também é filho, e você é espírito, mas você tem um nome. Assim também é Deus. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi neste sentido. Você é trino, mas você é uma só pessoa. A única pessoa de Deus é Jesus Cristo. Ninguém pode ver ao Pai a não ser através do Filho. Tem que olhar em Jesus, tem que ver a Jesus para ver o Pai. Não se pode ver três pessoas. Mas fugindo da base dos apóstolos e dos profetas, amontoaram doutores para si, conforme suas próprias concupiscências. E por isso o mundo se encontra jogado para lá, e com essas muralhas sendo ruídas, caindo, desmoronando com o toque da trombeta de Deus, do alarido de Deus. Durante todas as 7 eras da igreja, 7 buzinas foram tocadas, e em todas elas a muralha denominacional foi por terra. Mas sempre teve ali uma Raabe. A Raabe ficou salva, ficou sendo uma casa distinta, ficou um torrão de muralha ali, virou uma torre a casa da meretriz. Mas ninguém dava importância à sua base. A sua base era um cordão vermelho, e aquele cordão vermelho apontava para o sangue de Jesus Cristo, e que ela houvera crido na palavra de Deus. Ela tinha crido nos espias, naqueles mensageiros do povo de Deus. E a única base que ela tinha para permanecer viva era um cordão vermelho pendurado em sua porta. Ela não tinha
nenhuma teologia. Ela não tinha nenhuma condição moral, nem tampouco religiosa social, mas ela tinha uma base que salvou a sua vida. Ora, quando nós vemos ismos e ismos saindo das bases da mensagem, o que podemos pensar? Que temos de saber nós, a não ser termos o sinal? Se temos o sinal, é o bastante. Não temos de ter muita coisa. Basta termos o sinal, basta termos o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, basta termos o cordão vermelho tremulando em nossa vida, em nossa fé. Sobre que base você está tão tranquila, mulher? Quando as muralhas estão indo por terra, é um cordão vermelho que ninguém pode entender como nada. Mestres religiosos, cientistas e outros militares podiam passar naquela porta de Raabe e não davam nenhum valor àquele cordão vermelho. Aquilo não significava nada. Mas, oh sim, para Israel, para Deus aquilo significou um fundamento. Esta casa é reservada para Deus. De todos os modos, o que nos porá no arrebatamento é estarmos neste esconderijo. As bases de Deus, o fundamento de Deus, é o esconderijo do Altíssimo. Agora Deus se esconde e se revela em simplicidade. É a mensagem do dia. E Jesus orou dizendo ao Pai: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Está escondido, o sinal é pequeno demais, é insignificante para o mundo, para os teólogos, para a gente grandes da religião, da política, da sociedade. Mas este sinal é o suficiente para deixar a sua casa, o seu corpo, a sua alma, como uma torre levantada, uma casa reservada para Deus. Então, direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando então Saulo de Tarso disse: Senhor, quem és tu? Ele estava falando com Deus, porque um fariseu não chamava ninguém de Senhor, a não ser Jeová, a não ser Deus. E o único Senhor de Paulo foi o Senhor Jesus. O único Senhor de Davi foi o Senhor Jesus, porque Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Quando fala de penas e de asas, não se pode pensar em outra coisa aqui a não ser da águia. Duas grandes e portentosas asas, com penas tão fortes, que dificilmente são arrancadas com alicate. E seus filhotes se agarram naquelas penas que por sua vez representam as promessas de Deus. Duas asas, o Velho e o Novo Testamento. Ele te cobrirá com essas penas, com essas asas, e você estará seguro, você estará em bases, num porão que pode suportar a tempestade que há de vir. Mas ela não há de vir, o vento está soprando. Rebeca pode não sentir a areia, ela está com um véu no rosto, ela está coberta, mas o camelo que a transporta nesse deserto tem duas pálpebras. Uma é para proteger da areia, ela é transparente, ele pode andar de olhos abertos,
vendo o caminho. Este é o Espírito Santo na força do seu poder, sendo a base daquela que ia sendo transportada, guiada pelo mensageiro do dia. Oh, que noiva! Oh, que esposa! Como confia assim, a ponto de montar num camelo e seguir um homem que não conheceu? Mas onde foi parar Rebeca? Foi parar no esconderijo do Altíssimo. Foi deparar-se com os braços do noivo, do esposo. Que base tinha ela para sair de casa e acompanhar um homem a quem ela nunca tinha visto antes? Que base tem você para deixar a denominação e seguir um profeta que ninguém pode ver? A base é somente esta: predestinação, revelação. A base é esta: habitar no esconderijo do Altíssimo e tê-lo como seu refúgio. Todo aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, alegre descansará. Falarei do meu Senhor, Ele é o meu eterno Deus, meu refúgio e fortaleza, só nele confiarei. Do laço do passarinheiro o Senhor te livrará, também da peste perniciosa Ele te preservará. Com carinho e com ternura o meu Deus te abrigará. De suas asas, seguro tu estarás. Não creia em homem que esteja te mostrando base, esteja fazendo promessa, te levando a crer em doutrinas que não passam de ismos, porque base é tudo que serve de fundamento ou apoio para a sua fé. E não há outra coisa a fazer, senão se esconder no esconderijo do Altíssimo, senão ter o cordão tremulando, o cordão vermelho, a fé no sangue de Jesus Cristo, na vinda do Senhor Jesus. Não tem outra coisa a fazer, senão velar os seus olhos da poeira do deserto e deixar que o Espírito Santo te conduza ao encontro do Senhor. O resto tudo é humano, é de homem, e seja todo homem mentiroso, e Deus o único verdadeiro. Mas sobre tua palavra lançarei a rede. Pedro deixou a lógica, deixou a razão, deixou suas bases e disse: sobre tua palavra lançarei a rede. Isto é o suficiente. Lance agora também suas ansiedades, tudo o que você é, com a fé simples na palavra de Deus, que você é pecador, arrependido e salvo pelo sangue de Jesus Cristo, e que um dia, dentro em breve, Ele virá te buscar para a glória eterna. Tenha isto como base, como apoio de sua fé. Este é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quando você está crendo em sua vinda, em seu perdão, na cura divina, em toda solução de problemas. Em nome de Jesus Cristo, receba o que você crê nesse instante. Amém. Em fé em Deus e em seu